Pronto. Sobre os profetas e sobre as profecias. Ok. Tem. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. Capítulo 13. Capítulo 13. Semana passada fizemos um pouco do resumo do livro de 1 Reis e os seus primeiros capítulos, que são cruciais, esses capítulos primeiros, porque capítulo 1 e o capítulo 2 fala da ascensão de Salomão subir no trono, a morte de Davi, Salomão lutando pelo trono. Capítulo 3, Salomão pedindo sabedoria e iniciando o seu reinado. E ele inicia o seu reinado quando derruba 4 homens para seu reino poder ficar firme, diz a Bíblia. 4 homens teve que cair para o rei de Salomão ficar firme, vocês sabem disso. Depois começa-se o reinado de Salomão. No capítulo 10, a rainha de Sabá vem e mostra toda a glória de Salomão, e quanto Salomão é glorioso. No capítulo 11, é a apostasia do rei Salomão, e ele cai, começa a cair, e daí ele começa a declinar. Quando surge um profeta, um dos profetas orais, deixa eu explicar para vocês mais uma vez, para recapitulando, porque existem os profetas maiores, os profetas menores. Elias, que categoria Elias é? Ele nem é profeta maior, nem é profeta menor, porque nós usamos a expressão profeta maiores e menores por causa dos escritos desses profetas. Agora, esses profetas maiores não quer dizer que as profecias deles são mais valiosas do que as dos profetas menores. As profecias, todas elas, têm o mesmo peso, a mesma força. Só a nomenclatura de maiores e menores é por causa dos escritos. Segundo Elias, é um profeta oral. Eliseu é um profeta oral. Aías, o profeta que aparece no capítulo 11 de 1 Reis, é um profeta oral, porque não existe livros de Aías, do profeta Aías, nem livro de Elias, nem de Eliseu. Agora, como disse a vocês, por que a gente entende a história de Elias? Se eu perguntar a maioria de vocês sobre a história de Elias, todo mundo sabe dizer, e sabe até as profecias do profeta Elias. Se falarmos da profecia de Eliseu, todo mundo sabe os seus milagres. A profecia de Aías, a profecia de Gade, a profecia de Natã, nós sempre sabemos. Só que quando partimos para o livro dos profetas, nós sabemos poucos, e muitos sabem poucos. Por quê? Porque para entender o profeta e a profecia, tem que entender a história. Tem que saber o contexto em que o profeta está inserido. Por que você entende Elias? Porque Elias está inserido na história do rei Acabe e Jezabel. E vendo a história de Acabe e Jezabel, aí você entende a história de por que Elias profetizou. Por que Elias profetizou? E você já sabe em que reino Elias está, sem nem fazer força. Você sabe em que reino Elias profetizou? Reino Norte, reino de Israel, a qual a capital é Samaria, que Eliseu profetizou, você sabe. Só que quando partimos para o profeta Miqueias, aí a gente não sabe para quem, por quê, para quê e por que Miqueias profetizou. Quando chegamos em Malaquias, Obadias, Amós, Joel, a gente não temos, a maioria das pessoas não tem o entendimento perfeito do que eles são, porque não entende a história em que ele está inserido, não entende o meio porque ele profetizou. O capítulo 11, na verdade, começa a história de um profeta novo, que o profeta novo era aluno de outro profeta lá do Novo Testamento, lá do Antigo Testamento, dos livros dos profetas, dos profetas menores, o profeta Amós. Quando você chega no capítulo de número 11, Aías diz que o Senhor vai rasgar a capa e vai dar a Salomão, vai dar a Jeroboão, servo de Salomão, 10 reinos.
e vai dar à tribo de Judá 2 reinos. Ele vai ficar com 2 tribos, e aí fica reino sul e reino norte. Jeroboão, o servo de Salomão, que fugiu para o Egito e ficou sendo preparado no Egito, quando retorna, reina após a morte do rei Salomão. Deus esperou Salomão morrer para Jeroboão retornar. Aí aparece um profeta oral que é Aías. Depois vem a profecia de Aías, e aí entra a profecia dirigida ao reino sul, Roboão, que aí começa outros profetas que estão no sul, que não é mais não é Aías, agora é o profeta do sul, que estão lá no sul. Aqui nesse texto, quando lemos o 1 Reis, eu estou explicando o 1 Reis da semana passada. Quando chegamos ao capítulo 11, Salomão cai, Aías sobe e as tribos se dividem. Capítulo 12 é o reino de Roboão e de Jeroboão, está lembrado? Quando chegamos no capítulo 13 de 1 Reis, resumindo para vocês rápido, para entrar na mensagem, começa a história do reino do norte, cuja capital é Samaria, e que quem está reinando é Jeroboão, e não é Jeroboão 1, é Jeroboão 2. Jeroboão, filho de Jeroboão, está reinando. E um profeta novo vem de Judá e vem para profetizar contra o altar que está em Israel contra o altar de Jeroboão, o altar dos bezerros, porque Jeroboão velho fez o seguinte: vendo que o povo ia descer para Jerusalém para adorá-lo, ele criou os bezerros, porque ele diz: vamos e adorai, porque aqui é a face de Deus. Deus parece com um bezerro, Deus se parece com a vaca. Lógico, é o pensamento que estava neles, até porque lá no livro do Êxodo, diz a Bíblia que até Arão fez um bezerro de ouro junto com as pessoas, dizendo que a cara de Deus era como a cara de um boi, que Deus parecia com boi, e que a imagem de Deus era a imagem de boi. É porque eles nunca tiveram acesso à presença de Deus, só tiveram acesso os querubins. Na verdade, eles viram aquilo que eles viram não era Deus, mas eles viram os querubins, porque os querubins sempre transitaram sobre Israel, e eles viram aqueles querubins e acharam que ali era Deus, porque na verdade a aparência de Deus é como está em Gênesis 1:26, era só ele olhar para eles e dizer: porque façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus tinha uma certa semelhança de homem, mas não semelhança de vaca. Então Jeroboão disse assim: vamos fazer 2 bezerros de ouro e vamos adorar. Quando ele fez, o povo começou a adorá-lo. E lá em Judá, o Senhor levanta um profeta chamado profeta novo, não tem seu nome. Que esse profeta novo, aonde esse profeta novo está inserido? Deixa eu explicar para você. É porque havia um profeta no reino do norte, lá no tempo de Jeroboão, chamado profeta Amós. Amós, ele não é profeta de Judá, ele é profeta de Israel. Só que diz a Bíblia que Amazias expulsou Amós para o reino do sul e disse: ide para lá e comei seu pão, porque se só profetiza coisas contrárias ao rei Jeroboão e contra ao Deus do rei Jeroboão, aqui você não pode ficar. Quem te intitulou a profeta? Quem foi que disse que você era profeta? E é onde entra o capítulo 7 de Amós, que ele diz assim: eu não era profeta, nem discípulo de profeta, mas o Senhor me fez profeta. Ele diz que não era profeta, nem discípulo de profeta, porque quando Deus quer um profeta, ele não precisa que você seja discípulo do profeta, ele só coloca a profecia na sua boca e ponto final. Porque quando você lê Amós capítulo 5, versículo 19, Amós 5,19, diz a Bíblia que quando o profeta Amós, ele ia para um lugar chamado Tecoa. O lugar que ele ia, Tecoa, era o lugar onde se juntavam os pastores de ovelhas. Todavia, quando os pastores estavam viajando, ele sabia que o deserto era cheio de chacais. Chacais são ladrões do deserto. Os ladrões vinham e roubavam as ovelhas, roubavam todas as coisas dos profetas. Então, eles se juntavam ali. Só que quando Amós chegava ali, era um problema, porque Amós não era pastor de ovelha, Amós era pastor de gado. Ele dizia: eu era boiadeiro. E quando o boiadeiro chegava, os profetas de ovelhas começavam a ridicularizar o profeta Amós.
E começava a dizer para ele, você é profeta, como que pastor é você? Você pastoreia vaca? Ele dizia, mas eu pastoreio ovelha. E quando chegava no meio dos pastores, escute, a Bíblia diz que eles estavam sempre no meio dos pastores que pastoreavam ovelha, na cidade de Tecoa. Vamos ver o texto aqui. E como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele um urso, e como se a entrada de uma casa, a sua mão encontrasse a parede, e fosse mordido por uma cobra, isso é poderoso. Não será, pois, o dia do Senhor, trevas e luz e escuridão, sem que haja resplendor. Isso é Amós profetizando. Odeio o desprezo das vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Deus está dizendo, o profeta está dizendo assim, Deus não vê nada bom que vocês estão fazendo. E aquilo que vocês pensam que é luz vai se tornar treva, ele está profetizando. E a Bíblia diz que Amós está falando do dia do Senhor. Esse profeta está falando do dia do Senhor. Quando ele fala, vai profetizando sobre o dia do Senhor, ele tinha, quando ele desce, quando ele está descendo, porque ele foi expulso. Ele profetiza, no capítulo 7, ele é expulso por Amazias. Ele é expulso por profetizar essa profecia. E expulsando ele para Judá, ele vai descendo a Judá, porque ele era boiadeiro e cultivador de sicômoro, diz a Bíblia. É por isso que há quem diga que quando Zaqueu sobe no sicômoro, que aquele caminho chamava-se caminho dos pecadores, quando Zaqueu sobe no sicômoro, é um sicômoro que era plantado pelo profeta, que foi plantado por Amós. Quando chegamos no capítulo número 7, Amazias diz, quem é você? Ele diz, eu não sou nada, eu não sou nem profeta nem discípulo, mas o Senhor... Forte ao versículo, ele diz, mas o Senhor me fez. O Senhor me fez. É isso que é o profeta. O profeta, ele não tem, mas é o Senhor que faz. É o Senhor que faz o profeta, não o profeta se faz, é o Senhor que faz o profeta. E Amós, no meio sendo expulso, ele desce a Judá. E lá em Judá, ele começa ensinando aos profetas. E ele, como não pode retornar ao reino do norte, ele chama o profeta novo e manda o profeta novo do rei do sul levar uma profecia, 1 Reis capítulo 13, levar uma profecia contra o altar dos bezerros e dá a ele uma instrução: ide lá, profetize, não coma nem beba naquele lugar. Você não pode comer, não pode beber naquele lugar, só profetize contra o altar, para o altar se fender e retorne. A Bíblia diz que vindo um profeta velho, corrompeu o profeta novo, e um leão comeu o profeta novo. Por que um leão comeu o profeta novo? Que os leões que vão engolir alguns aqui na igreja se não tiver cuidado. Porque o leão, na verdade, encontrou brecha para pegar o profeta novo. Porque o profeta novo saiu debaixo da instrução. Todavia, que você sair debaixo da instrução que Deus deu para você, um leão vai lhe pegar. É por isso que Pedro diz assim, e o inimigo anda rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem ele está buscando? Quem saiu debaixo da instrução. Sempre que você sai debaixo da instrução de Deus, da instrução do homem de Deus, da instrução do profeta de Deus, da instrução da palavra de Deus, da instrução do Espírito Santo, você entra no território do inimigo e o inimigo você está exposto. O inimigo pode tocar em você. Foi o que aconteceu com o Geazim. O que aconteceu com o Geazim? Geazim saiu debaixo da instrução de Eliseu, tornou-se leproso, perdeu a capa de Eliseu, deixou de ser o sucessor de Eliseu porque saiu debaixo da instrução do profeta Eliseu. Toda vida que você sai debaixo da instrução, da palavra de um homem de Deus, da palavra do Espírito Santo, da Bíblia Sagrada, você perde a unção de Deus, você perde as coisas. Nós sempre falamos, e eu vou tocar a cabeça das pessoas aqui, eu não sei quem estiver acompanhando, se não ficarem abestalhados, porque nós acreditamos que Deus queria que José fosse ao Egito e se tornasse imperador do Egito para alimentar as pessoas no Egito. Não, essa não era a vontade de Deus, porque Abraão já tinha ido no Egito e pegar recursos no Egito. Deus queria, a vontade de Deus queria que o Egito fosse buscar recurso em Canaã.
porque a bênção da colheita não estava, até porque ia ser ano de seca, não estava no Egito, estava em um homem, e esse homem chamava-se José, e sob José estava a bênção de Abraão de ser próspero. É por isso que quando você lê Gênesis capítulo 27, está escrito que ele estava preso na casa de Potifar. Diz a Bíblia, e José, preso na casa de Potifar, era homem próspero. Ora, o cara é escravo, está escravo, mas Deus chama ele de próspero mesmo ele escravo. Porque não importa a situação que nós estejamos agora, na verdade o que vai prevalecer é o que Deus disse que nós somos. Porque ele poderia dizer, eu sou escravo, mas Deus dizia, você é um varão próspero, você é um varão próspero, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa declarada profeta, declarada homem de Deus. E qual foi o erro de José, pastor? Saiu debaixo da instrução de Jacó. O que foi que Jacó disse? Filho, vá até Siquém e traga-me informação dos seus irmãos. A Bíblia diz que no meio do caminho ele encontra um rapaz, disse assim, então não, eles foram para Dotã, siga Dotã. Ele saiu da instrução de Jacó e seguiu a instrução do estrangeiro. Sempre que você sai da instrução de Jacó, da instrução que Deus deu para você, e seguir a instrução do estrangeiro. O estrangeiro é Satanás, você sabe, né? Lógico, embora naquele texto, não estou se referindo a Satanás, que aquele texto dizem que é um anjo, mas eu vou explicar para você uma coisa. Deus não tinha propósito de Deus de prosperar José no Egito, porque a prosperidade é José que tem a bênção de Abraão, e José ia fazer Canaã rica, mas José saiu debaixo da instrução de Jacó. Eu sei que alguém usa desculpa, e alguém diz assim, não, é porque Deus queria e o anjo apareceu mandando ele para Dotã, porque era o propósito. Escute, sempre que você sair debaixo da instrução de Deus, você vai parar no fundo da cova. Aonde foi que José foi parar? No fundo da cova. Depois do fundo da cova, nas algemas. Depois das algemas, escravo vendido na rua. Depois de escravo vendido na rua, escravo na casa de Potifar. Da casa de Potifar, escravo na masmorra. Depois da masmorra, ele vai se tornar governador do Egito. Mas ele passou por um processo doloroso, porque se ele tivesse sido a Siquém e retornado a Jacó e dito, pai, eu não encontrei eles em Siquém. Acho que ele deve ter ido para outro lugar. Mas ele seguiu a instrução do estrangeiro. Nunca siga a instrução do estrangeiro, porque você não sabe quem é o estrangeiro. Você não sabe que palavra tem o estrangeiro. Ah, pastor, mas a instrução do estrangeiro estava certa, é verdade? A instrução do estrangeiro estava certa. O estrangeiro disse, vá para lá, e os irmãos estavam lá. Só que os irmãos estavam com intenção má contra José. E lá ele parou no fundo da cova. Se não queremos parar no fundo da cova, ou na barriga do leão, nunca saia da instrução profética que Deus deu ao profeta. Não saia. Aí o profeta novo saiu da esse profeta que enviou o profeta novo foi o profeta Amós, porque foi Amós que ensinou ao profeta novo e foi Amós que recebeu a profecia. Porque a profecia é o seguinte, eu recebo a profecia, mas posso colocar a profecia na boca dele e ele pode liberar a profecia para a pessoa. Se lembra de Elias? Quem recebeu a profecia de Jeú? Quem recebeu a profecia foi Elias. Mas quem foi deixar a profecia não foi Eliseu. Eliseu botou na boca do seu jovem e o seu jovem foi lá onde estava Jeú. Você lembra disso? Porque, embora o profeta receba a profecia, ele pode ensinar a profecia e o jovem novo pode levar a profecia. E quem leva a profecia está guardado pela profecia. Você sabia que o profeta novo nunca morreria na ida? Porque ele leva a profecia. E quando você caminha com a profecia, você caminha com a vida de Deus. Porque quem tem a profecia tem a vida. Quem tem a profecia tem a palavra de Deus. E Deus não pode negar. Deus não pode negar a sua palavra nem voltar atrás. Nenhum homem de Deus que tinha uma profecia foi morto na profecia. Ele foi morto ao sair debaixo da instrução da profecia. Isso faz sentido, porque quando no texto diz que um já veio aí fuja, né? E fuja.
Escuta. Quando o profeta perde a profecia? Simples. Quando ele come o pão que não é para comer. Se você comer o pão que não pode comer, a profecia cai da sua boca. A profecia sempre vai cair da sua boca quando você comer o pão que não foi oferecido por Deus. O pão que é oferecido pela mentira nunca sustentará a sua vida. O pão que é oferecido pelo profeta velho, que tem aglomeatura de profeta, mas a profecia não é viva na boca dele, a profecia, quando ele comeu o pão caiu da boca dele. Lembra de Elias? Diz a Bíblia que Jezabel fazia o quê? Quando os profetas vinham profetizar contra Acabe, Elias fazia o seguinte, Jezabel fazia, prepara uma mesa, dê pão a eles, que quando os profetas comiam pão na mesa de Jezabel, a profecia caía da boca deles. Não deixa a profecia cair da sua boca. Não coma comida que Deus não ofereceu para que você comer. Não coma comida em que Deus não chamou para que você se alimentasse dela. Porque é por isso que Daniel se torna profeta, e Daniel se torna profeta por não querer comer a comida que Nabucodonosor dava. Porque quando ele não come a comida que Nabucodonosor dava, ele não tinha profecia na boca, não tinha profecia sobre ele, mas ele recebe a profecia de vida. Nunca que leão poderia comer Daniel, nunca que fornalha de fogo poderia queimar aqueles rapazes, nunca que eles poderiam ser mortos pela espada de Nabucodonosor, porque quem não come o pão que Deus não dá, nunca perde a profecia. Quem não perde a profecia, não perde também a vida. Eu declaro que você não vai perder a vida. Eu declaro que você não vai perder a profecia. É por isso que Paulo dizia a Timóteo: Timóteo, filho, nunca, não despreze o dono. E ele vai dizendo assim, ó, milita sobre as profecias que sobre ti foram profetizadas. Nós não podemos perder a profecia da nossa boca. Quando o profeta novo, Leuba, comeu o pão, a profecia caiu da sua boca. E a Bíblia diz que quando ele come o pão, eu estou em Reis, capítulo de número 13. Quando ele come o pão, quando ele volta pelo caminho, um leão o esperava. E a Bíblia diz que o leão comeu, e o profeta velho disse assim, vamos saber o que aconteceu. No meio do caminho encontra ele o leão, o jumento de um lado, e o leão deitado, porque já estava com a barriga cheia em cima do corpo do profeta. O leão controlou o profeta e se alimentou do profeta, porque você só vira comida de leão quando não há mais, quando você sai de baixo. Primeira coisa, quando sai debaixo da instrução. Segunda coisa, quando come o pão que Deus não mandou, disse que você não comesse. Quando bebe da fonte que Deus não disse que você bebesse. É muito melhor caminhar com sede, com fome, como Elias caminhou em meio ao deserto com sede e com fome, e esperar o pão de Deus, do que comer o pão que o inimigo ofereceu para você. Por isso que diz a Bíblia que Elias saiu, e quando ele profetiza, ele corre, ele mata os profetas de Baal, ele corre, cai debaixo de um zimbro, e Elias estava... Quando o anjo desce, o anjo só trouxe para Elias pão. Disse, Elias, come pão, bebe água. E diz a Bíblia, e dorme. E na força daquela comida, Elias se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no monte de Deus. Ou seja, quando você se alimenta da profecia que Deus manda, da palavra que Deus manda, do pão que Deus manda, é outra coisa. Mas não troque a profecia, é o que eu estava falando na semana passada. O que acontece com esses profetas da Life e essas pessoas que querem ser profeta e profetiza é isso. É porque Deus até começa a usar eles, Deus coloca a palavra na boca deles, Deus começa a usar eles em profecia, essas irmãs nessas casas de oração, em profecia Deus usa de verdade. Só que quando eles começam a comer o pão, que não é o pão que Deus mandou eles comerem, que começa a comer o pão do presente, começa a comer aquele pãozinho do agrado, aquele pãozinho, eles começam a vender as profecias, e agora começa a passar profecia para agradar a pessoa, começa a passar profecia que Deus não mandou passar, eles perdem a profecia da boca, a profecia cai da boca deles. É por isso, meu amigo, os irmãos, nunca perca a profecia que Deus colocou na sua boca. Não como o pão, aquele pão que é oferecido, que diz assim, ó, pega aqui, profetizou para mim, pega aqui a sua oferta aqui de 1.000 conto, pega aqui a sua oferta de 2.000 conto, e quando chega da outra vez, Deus manda você repreender, você não repreende. Eu não vou repreender não, porque a fulano me deu uma oferta de 1.000 conto, você está comendo o pão, você está comendo o pão do profeta velho. Mas Deus está dizendo, se não quiser perder a profecia, fale o que Deus fala. Glória a Deus. Lembra o profeta Aías, que está nesse texto do capítulo 11, ele diz assim, aquilo que o Senhor me disser, então isso eu falarei. Ele disse, eu não vou dizer o que Deus não me disse, eu vou dizer o que Deus me disser.
Porque chamaram Aías para profetizar, Jorão e outros chamaram Aías porque... E o profeta, e Josafá, que era rei de Judá, disse assim, rapaz, vamos seguir, vamos juntar os profetas, vamos saber se a vontade de Deus não ir para a guerra. A Bíblia diz que eles disseram que todos os profetas profetizaram, que Deus é contigo, Deus vai abençoar. Aí alguém disse assim, rapaz, ele desconfiou. Josafá desconfiou, rapaz, esses profetas que só profetizam coisa boa, tem alguma coisa errada nisso. Não tem alguém aqui mais não? Ele disse, rapaz, só tem um profeta Aías. E o cara só profetiza coisa ruim. Ele disse assim, chama ele aqui que eu quero falar com ele. A Bíblia diz que quando chegou diante, Aías começou a profetizar. Deus vai contigo. Ele disse assim, não, por favor, vive o Senhor, vive o toma. Não me esconda nada, fale tudo que o Senhor disser. Ele disse, pois eu vou falar tudo que Deus me disser. Aí o cara foi lá e ele disse assim, eu vi o Senhor sentado em uma reunião nos céus, e os anjos em sua volta. E enquanto os anjos estavam na sua volta, uma reunião que Deus disse assim, agora o que farei com os profetas da terra? Deus está falando sobre os profetas. O que vou fazer com eles lá? E no meio deles saiu um espírito de mentira. Ele disse, me envia lá, que eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Deus diz, vai. E a Bíblia diz que veio o moço e bateu. Ele disse assim, assim diz o Senhor, você vai para a guerra, mas você não volta. Uma flecha vai... Ou seja, olha o que ele vê Deus conversando sobre profetas, porque estava vendo uma bagunça nos profetas da terra, estava vendo uma bagunça e os profetas estavam profetizando as coisas. Agora, você tem que prestar atenção no texto, com muita atenção. Moisés, põe o texto, você presta atenção no texto, Deus diz assim, o que é que eu tenho que fazer com os profetas da terra? E eles vão profetizar, mas quando eles profetizar, Deus está falando, eu tenho um problema. Aí o Espírito me diz assim, Senhor, deixa eu ir, que eu vou ser um espírito de mentira na boca deles. Presta atenção. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que se o espírito de mentira não fosse, ele estava com problema. Por que estava com problema? Porque o que o profeta dissesse, mesmo que Deus não mandou falar, ia acontecer. Por quê? Porque quando o profeta recebeu a unção profética sobre ele, ministrado pelas casas dos profetas, eles falavam no nome do eterno Deus. O eterno Deus não volta atrás com o seu nome. E se eles falassem no nome do Senhor, Deus ficava preso à profecia. Só que quando o espírito de mentira substituiu o espírito a qual eles falavam, agora aqui é poderoso. Porque é o espírito que domina a sua boca. Porque todas as pessoas que murmuram, que reclama, que briga, que xinga, que diz palavrão, é um espírito que fala na boca dela. Ele diz, e nesses profetas é um espírito de mentira. Porque as palavras, elas não são só palavras. Jesus disse assim, porque a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. Ele disse que a palavra que ele dizia era um espírito, era vida, tudo que ele falava se tornava vida. Só que aqueles profetas iam receber essa profecia. Esse foi o Aías que profetizou, só que o profeta novo está profetizando. E ele profetiza contra o altar. Contra o altar. Põe a profecia, 1 Reis, capítulo número 13, salvo engano. Vamos lá, toma aqui um cafezinho. Pode trazer um quente agora. Tá frio mesmo. Eu estou ensinando, vamos devagarinho. Quem está entendendo aí o mistério? São os profetas e as profecias. O profeta novo chegou e profetiza contra o altar. O que tem no altar é que é poderoso, porque diz a Bíblia que o altar se fendeu. Porque veio um terremoto, e que o terremoto, quem profetizou foi Amós. Amós profetizou e foi um terremoto. E fendeu-se o altar, diz a Bíblia, e a cinza caíra. Porque o altar que é feito a bezerro não é de Deus. Não, porque o altar de Deus não tem cinza, tem brasa. O altar de Deus tem fogo e tem brasas. Toda vida que o profeta de Deus colocou um altar, não havia cinza nele, havia fogo nele. E as cinzas se fenderam. Quando a cinza se fende, tem um texto em Levítico que é muito maravilhoso. Eu amo o texto de Levítico, eu já preguei tanto essa mensagem.
sobre Levítico. É uma mensagem, não sei se alguém já viu eu pregar aqui, eu era itinerante, fiz essa mensagem há muitos anos. Era pombo, cinza e sangue. Quem lembra? Alguém lembra dessa mensagem? Pombo, cinza e sangue? Que a Bíblia diz no livro de Levítico, o Senhor diz assim, faz uma coisa, para que eu possa voltar para Israel. E o tabernáculo de Moisés é impressionante, porque a Bíblia gasta, acho que mais de 10 capítulos, é muito mais de 10 capítulos sobre o tabernáculo. Gasta um capítulo sobre a criação. Por que o Espírito Santo insistiu num assunto várias vezes? E a criação ele usou um capítulo. O tabernáculo ele usou vários capítulos, porque naquele tabernáculo tem uma cópia de alguma coisa. É a cópia de Jesus. E no altar do tabernáculo, ele diz assim, faz o seguinte, pega o altar, arranca o pescoço do pombo. A Bíblia diz que o Senhor risca o altar com sangue, com um dedo no altar. Remove a cinza. Tira-se as penas. Você assistiu? Tira-se as penas e põe fogo. Deus disse que o pombo não poderia ser queimado com as penas. Sabe por quê? Porque pena queimada fede. Sacrifício a Deus de pena queimada ele não recebe, porque pena queimada fede. Remove a pena. Deus diz, remove a pena. Remove a cinza. Com a unha, tinha que cortar o pombo com a unha. Quando você dá a Deus sacrifício,